Uma piada, só que a gente Isso tem aí que é ter a Jovem cuidado. Pan Vitória aí. Ah, já é Tá, então pode deixar aí, diretor. Deixa aqui, ó. É na parte da história que a gente tá agora. E aí ela falou... Aí você já tava mais... Aí a ração tava melhor, Tava né? melhor, né? Aí ela falou, não, a gente vai colocar a Jovem Pan aqui no lugar da Capital. E eu fiquei assustado, porque nessa época, na Capital devia ter uns 8 locutores. 8 locutores. Eu falei, caramba, vai entrar a rede, vai rodar todo mundo, né? Rede via satélite. E eu fiquei olhando, calado, ela falou, olha... eu lembro até hoje, ela falou, eu não sei quem vai sair, mas eu sei quem não vai sair. E Da rádio que você tava. que vai da ser cidade, da Rádio Cidade. Da Capital. Da Capital. A única pessoa que eu sei que não vai sair é você. Eu falei, por quê? Eu falei, porque você sabe tudo da Jovem Pan, né? Seu mané é Jovem Pan. E aí estreou a Jovem Pan lá em Vitória, e eu comecei a fazer horário lá. Era um horário de manhã, via satélite. Então eu fazia horário e mais 3 locutores faziam, e o resto foi redirecionado. Tá, peraí, deixa eu entender. Essa rádio ela foi absorvida pela Jovem Pan. A Jovem Pan entrou no lugar da Capital. A Capital acabou. Acabou. Ela foi consolidada ali. Foi. Acabou, entendi. Virou outra rádio. Virou e aí, desses 8, só ficou você... E mais 2. E mais 2, agora entendi. Tá. E fiquei lá. Como é que... Esse negócio do satélite, eu nunca entendi. Como é que é essa transmissão via satélite? Existia isso mesmo ou era só... Existia. Era só propaganda? Existia. Você... Tem os horários obrigatórios que você tem que transmitir o satélite e tem os horários locais, onde você faz a promoção local, né? Você fala da cidade, você dá a temperatura. Você pega a transmissão que vem de outro lugar e coloca quando é no horário nacional e pega a programação que vem de São Paulo. Na verdade, eles geram 24 horas. Ah, tá. O sinal do satélite vem 24 horas. Obrigatório, você tem, por obrigatoriedade, 70% da programação tem que ser satélite. Entendi. E 30% local. O abrir o canal e fazer local... Mas esse sinal vem pro satélite mesmo? Satélite mesmo. Antigamente era satélite. Caraca. Eles instalavam uma torre satélite. O satélite chamava Brasil Sat. Caraca. Satélite mesmo, receptor. Eu já ouvi falar dessa Brasil Sat. Hoje não tem mais isso, né? Mas deve ter outros mais, né? Evoluído. E era bom que você via os caras montando satélite, o cara ficava apontando lá, cara, no sol, tentando achar o satélite. Era na mira. Caraca, era no olhômetro. E aí eu fiquei lá na Jovem Pan. Passou um tempo, a emissora de São Paulo, a Jovem Pan, fez um projeto que eles rodavam o Brasil inteiro com um estúdio móvel. E eles foram fazer um evento em Guarapari. Espírito Santo. Espírito Santo, que é um balneário muito famoso lá. E aí alguém precisava, algum locutor local, fazer horário no estúdio móvel para a galera folgar, né? Para a galera ir para a balada, né? Quem foi escolhido? O Zé é Jovem Pan, né? Então eu peguei e fiz esse horário na madrugada lá. Cara, eu tava no céu, né? Tava lá fazendo horário. Você não tava nem aí que tava de madrugada? Não tava nem aí e tal. E fiz horário, fiz amizade com o pessoal. E aí passou isso aí, foi todo mundo embora e tal. A vida voltou ao normal. E aí o que aconteceu? Quando eu fiz o horário, um cara que inclusive é um grande amigo meu, chamado Wagner Rocha, que é o Vaguinho, lá da Jovem Pan. Ele falou assim, Clay, você tem vontade de ir para São Paulo, não? Agora vai pro meio mesmo dos caras. Eu falei, claro que eu tenho. Ele falou, cara, me dá uma fita sua, me dá um pilotinho seu. Pegou o piloto, beleza. E foi embora, voltou para São Paulo, a vida continuou. Eu tirei férias, fui para o Maranhão. Quando eu volto, um mês depois lá para Vitória, no dia que eu voltei para lá, o telefone falou, Vaguinho da Jovem Pan tá te ligando, tem um mês aí. Caraca. Eu falei, caramba, o que será que aconteceu? Oi, bicho, onde você tava, meu? Cara, tava de férias, tava no Maranhão. Falou, tô te segurando sua vaga aqui na Jovem Pan, tem um mês. Peraí, fala aqui com o coordenador. O coordenador é o Alexandre Rovoruski. Ô, Mala, consegue estar aqui na sexta-feira? Eu... Consigo. Peguei e fui para São Paulo, né? Peguei o ônibus, fui para São Paulo, viajei a noite inteira. Eu não sabia se eu passava mal, se eu desmaiava, sabe? Que aí, bom, vamos tentar entender esse vórtice de sentimentos aí. Era como se você estivesse indo pro creme de la creme. Creme de la creme. Tá indo pro meio dos maiores da época, era isso? Conheci a namoradinha. Né? Conheci a namoradinha. O cara que já sabia de tudo da namoradinha. O Zé Jovem Pan ia conhecer a Jovem Pan. E aí eu chego em São Paulo, né, cara? A gente sai naquele... Você não tinha ido nem a passeio ainda, nem pra conhecer, nada? Não, nem conhecia. Foi meu primeiro contato com o terminal. Primeira vez que você foi em São Paulo? Primeira vez. Uau. Desci lá no terminal do Tietê, parecia um avulso. Liguei lá pro cara, pega o metrô, linha verde, vai pra amarela, desce na azul, desce aqui, você vai descer aqui. Desci na Paulista lá, né? Quando eu desci na Estação Paraíso, saí lá, vi aquele mundo de prédios lá. Falei, caramba, bicho.
Entrei, cheguei na Jovem Pan. Uma sexta-feira, aí eu falei com o pessoal lá, o coordenador falou, ó, vai lá no estúdio, vê o que você tem que aprender, você vai fazer... Meia-noite você vai fazer até as 4 da manhã. Vamos ver como é que você vai se sair. Caraca, você ficava a madrugada toda lá, cara? Não, de meia-noite às 4 eu ia fazer. Ué, mas mesmo assim é muito tempo, né? Não? Tranquilo. Aí fiquei o dia todo lá. Olha só o que aconteceu. Eu viajei a noite inteira, madrugada inteira, sem dormir. Fiquei o dia todo na rádio. E eu lembro que era o final daquela novela, A Próxima... Não, quem matou a Odete Reutemann? Ah, eu lembro. Eu lembro. Foi uma sexta-feira e tava aquele suspense. Quem eu matou, já lembro dessa parte. Quem tinha matado a Odete Reutemann, não sei o que e tal. Cara, como é que era o nome dessa era novela? 96, A Próxima Vítima, né? Era a Próxima Vítima? Não lembro, era um negócio desse. Vamos lá, galera do chat, tá? O chat tá lotado aí. Quem matou a Odete Reutemann? Qual que era o nome da novela? A Próxima Vítima. Não, escuta só o que aconteceu. Deixa o likeão, galera. Não esquece não, hein? Deixa o likeão, porque senão a galera não deixa, aí sai da live e não deixa, aí não consegue atingir mais gente. Tô lá na PAN, deu 6 horas, falei, acho que eu vou pro hotel tomar um banho e dar uma descansada. E eu fiquei no centro, né? E fiquei o dia todo na rádio lá, conheci o pessoal do Pânico, conheci o Emílio, né? Foi nesse dia que você conheceu o Emílio? Foi nesse dia que eu conheci o Emílio. Quer mostrar aquele vídeo lá do Emílio agora? Eu quero deixar mais pra frente pode, depois, se conseguir encontrar o Emílio, foi um cara que... Pra mim é o maior nome do rádio brasileiro. Foi um cara muito importante na minha vida na PAN. Sem ofensa, tá, Clay? Mas não. Pra mim é o maior nome do rádio do Brasil. Porque o bicho, ele tem um jogo de cintura. Não, eu acho que é... Não é esse aqui. Deixa eu ver. Vai passando que a gente vai ver, diretor. Mais um... Não, esse não. O outro. Quer ver? Mais um. Eu acho que é esse aí, ó. Não, eu te mandei no WhatsApp esse vídeo, eu acho. Sim. Acho que tá no WhatsApp, é um que tá filmado. Deixa eu pegar aqui. Tá, a diretora vai olhar lá. Então, eu conheci o Emílio, né? O Emílio é muito engraçado, porque o Emílio, ele muda de assunto de repente. Ele tá falando uma coisa, e o tempo em São Paulo, os caras, o tempo, ele falou, cara, e o dólar, hein? Ele muda muito de assunto. E eu lembro que eu tava no estúdio lá no Pânico, né? Maravilhado com aquilo lá. Aí ele falou, e você? Quem é você, belezinha? Quem é você? Ô, bonitão. Ô, bonitão, quem é você? Quem é esse aí? O pessoal, não, esse é o Whindersson, ele é da Jovem Pan Vitória. Acho que tu vai ser contratado aqui. Ele falou, nunca vi isso, cara. O pessoal devia mandar. Eu vou mandar um beijo muito especial hoje para o Davidson Moreira. Ele tem 37 anos. É isso aí. A diretora, ela acha. É isso aí mesmo. Deixa eu só... Prepara aí, então, diretor. E aí eu conheci o Emílio, né, cara? Meu grande ídolo, né? Falei, caramba. Aí, beleza. Fui pro hotel. Fui tomar um banho, dar descansado. Eu tinha que entrar na Jovem Pan meia-noite. Eu acordei 1h15 da manhã. Nossa, mano. Eu perdi a hora. Perdeu a hora. O corpo deu um shutdown, tava tão cansado. Caraca. E, cara, me deu um desespero. Eu saí correndo, pegando táxi. E cheguei no prédio da PAN, tava fechado, eu não conseguia entrar, aquele desespero. E eu cheguei 1h40 na rádio. Cheguei na rádio, tinha um locutor que tava no ar, que ficou no ar, e tinha um locutor que ia ficar comigo, que continuou lá. Ficou segurando. Quem tava lá era o Flávio Siqueira e o Paulinho Pato. Falou, o que aconteceu? Cara, a gente pensou que você tinha morrido. Eu falei, não, inventei uma história. Não, o táxi, não sei o que e tal. E já fui sentando. Falou, cara, o pessoal de Vitória inteiro tá atrás de você. A Aurelice ligou a namorada, ligou todo mundo. O pessoal pensou que você tá morto. Cadê o cara? Uma hora e pouco. Eu falei, 2 horas sumido, era pra estar no ar. E aí eu peguei e entrei no ar, né? Fiquei no ar. Fez até as 4 da manhã. Isso foi de sexta para sábado. E aí eu fazia horário no domingo, do meio-dia às 4, né? Que era um programa que tinha na PAN chamado Só as Melhores, que era só música. E eu peguei... Isso na Nacional, na PAN Nacional. Isso, na PAN, na rede. E aí eu entrei no ar na PAN no meio-dia, mas aí eu cheguei antes. E a PAN é assim, Fábio, a PAN era... Você imagina, ó, esse vídeo aí. Você foi a hora que ele mandou um abraço. Ele mandou um abraço. Ele lembrou na hora que mostrou a foto. Não tem áudio não, né? Tem no cantinho aqui, diretora, porque de lá tá ruim pra ela enxergar. De madeiras lá. Aí, pode ir pro cantinho, diretora, lá. Tá legalizado. Lá, Emílio, não vai conseguir. Eu acho que tem um headphone aí, cara. Dá pra você ouvir melhor. Mas a galera de casa está ouvindo. Então tá, e aí... Quer ver? Na hora que mostra você, ele fala, tá gordo, tá gordo. Tem foto dele aí. Trabalha na CNN. O pessoal tá ouvindo. Ah, então beleza. Ele trabalha na CNN. Trabalha na CNN. Então tá hoje o nosso beijo muito especial é pro Davidson Moreira. Quem quiser participar... E é mascando chiclete. Não, esse chiclete é... Nicotina? De nicotina. Você tá falando muito rápido. Legal. Valeu, diretor. É uma honra, né, cara, você lembrar. Mas, deixa eu te contar. Peraí o que aconteceu do Emílio. Aí, beleza. Pausou aí, né? Pode pausar, diretor. E aí eu peguei e fiz horário. Aí no domingo já me preparei, né? Falei, caramba, cheguei atrasado 1h30 aqui, deixa eu me preparar. E a Jovem Pan,
Cara, a Jovem Pan era igual você tá na Estação Espacial Mir, você chegar na Jovem Pan, você entrar na plataforma de lançamento do Elon Musk. O negócio era tudo do bom e do melhor. Tinha tudo do bom que você precisava e o melhor do que você não precisava, de tanta tecnologia que tinha. E eu falei, cara, eu vou entrar no aqui e eu vou usar tudo. Mas não te deu um cagaço de não saber mexer em tudo assim, não? Porque tinha coisa ali que você nem conhecia, talvez. Na verdade, era engraçado. Como eu era piolho de rádio, mesmo sem conhecer, eu já sabia mexer no aparelho. Você sabia os princípios ali pra... Sim. E aí eu falei, eu vou usar tudo. Eu vou usar tudo isso aqui. E aí, cara, eu entrei, parecia um pavão no ar, e efeito, e fiz o horário, beleza. Na segunda-feira eu voltei pra rádio, e eu tava lá no estúdio, né? E o Emílio, como sempre, ele muda de assunto muito rápido, né? Falando lá, daqui a pouco ele levanta e fala assim, escuta, quem que tava no ar ontem aqui na rádio? Tinha uma voz diferente no ar ontem. E ficou aquele silêncio no estúdio, né? E eu calado, né? Eu falei, caramba, o cara deve ter achado uma porcaria, né? Se for pra pagar sapo, é melhor nem saber quem foi. Vou ficar calado. Aí os caras falaram, não, o Whindersson aqui, ó, lá de Vitória e tal. Aí ele levantou e falou, cara, que demais. Olha... Demais, parabéns, parabéns. Show, belezinha. Cara, demais, fez tudo certinho, parabéns. E já virou, já continuou com outra assunto. E aí eu falei, caramba, cara. E aí foi, mas o Emílio é um ser humano fantástico. E fora do ar, ele é um cara meio chato. É a mesma coisa. É a mesma coisa, não é chato, não? Não, a mesma coisa. Ele já é chato no ar também, Ele não usava telefone celular, não, né? Não usava beeper, entendeu? Bem old school mesmo. Bem old school, old school. Você chegou aí nas festas que ele fazia lá? Nessa época ele já não fazia mais, né? Nessa época ele já estava fazendo muito vídeo, fazia shop tour, tipo shop tour, ele fazia... vendendo o computador loja lá. Centro e tal, já não fazia mais vídeo. Eu vi, os caras ficam zoando ele que ele tentava vender um computador lá. Exatamente. De vez em quando o Pânico zoa ele. Mas nessa época... Nessa época já era o Pânico, né? Já era o Pânico. E eu, nessa época, eu praticamente morava dentro da rádio. Eu morava dentro da rádio, eu não saía da rádio, ficava na rádio 24 horas. Eu lembro quando eu fui fechar com o pessoal... Quando eu fiz o horário e tal, e eles foram conversar comigo e falaram, o salário é tal, você demora quanto tempo para sair de Vitória e vir para cá? Eu falei, eu preciso ficar um mês lá. Eu falei, então você fica vindo no final de semana. Então eu ficava durante a semana em Vitória, final de semana em São Paulo. E eu lembro quando eu saí da sala do coordenador, um dos operadores, que é um grande amigo meu, falou, você fechou? Fechei. Você fechou o lugar para você ficar? Eu falei, como assim? Falou, não, todo mundo que vem para cá, dependendo do valor... Os caras pagam flat. Eles vão pagar flat pra você? Eu falei, não. Ele falou, você é burro. Delicado, né? Não, assim, porque todo paulista, né? Paulista, sim, vai bem direto ao ponto. Ele sabe que ele falou, você é burro? Onde você vai ficar, meu? Eu falei, cara, eu tô na Jovem Pan. Eu não quero saber. Quero nem saber. Eu não quero saber. Meu, você é burro. E começou, esse cara é burro, não sei o quê. Eu falei, não, fica tranquilo, eu tô na Jovem Pan. E aí eu vinha durante o final de semana, ficava na Jovem Pan, dormia... Mas lá tinha quarto, assim? Tinha nada, dormia no café. Na recepção. Não tava nem aí, não tava nem aí. Pra mim tudo era festa. E aí olha como são as coisas. Passou um mês, quando eu fui de vez de São Paulo de Vitória para São Paulo, o coordenador me liga e falou, Whindersson, quando você vier, não leva suas coisas lá pro seu apartamento, não. Traz pra rádio. Ué? Aí eu falei assim, não sabe ele que eu nem tenho apartamento. Eu vou levar pra rádio mesmo. Aí eu falei, por que não? Porque você vai viajar com o Projeto Verão, você vai viajar 45 dias, o país... Nossa, mano, que legal, Aí eu falei, opa, beleza. Você deve ter gostado, né? Demais, né? Novinho. E aí eu passei... Já era casado nessa época? Não. E aí eu fiquei 45 dias viajando o Nordeste com a rádio. E quem que eram os caras que estavam contigo? Não, eram duas equipes. Uma equipe viajava ao Nordeste e a outra equipe viajava ao Sul. Eu era o único locutor da equipe Alfa, né? E tinha a equipe Beta, que sempre, no final de semana, nenhum locutor ia encontrar comigo no Nordeste e os outros locutores faziam unidade móvel no Sul. Então a gente se encontrou no Rio de Janeiro. E foi lá que eu reencontrei o Tutinho. Eu tinha conhecido o Tutinho, o dono da rádio, que é o Dr. Pimpolho, lá em Vitória, que eu falei pra ele, rapaz, um dia eu vou trabalhar na sua rádio. Ele falou, vai lá, meu, vai lá. E vai lá. E aí eu encontrei o Tutinha na praia, aí ele falou, você veio mesmo, hein? Parabéns, hein? Eu vou falar uma coisa, rádio não paga bem, hein? já falando. Já dá aquele balde de energia no cara, né? Eu falei, tudo bem, Tutinha, não tem problema não, cara, eu tô feliz de estar aqui na PAN. O Emílio, ele também tem dono de alguma coisa também? Porque ele tem alguma participação? Não é só funcionário. Só antigão, né? Só não é monumento, como é que é? Patrimônio. Né? É porque eu achei que ele fosse dono também, ou pelo menos sócio. Não, é patrimônio. O Emílio é
pode passar todo mundo ali. Ah, não, eu sei. A liberdade que ele tem ali, ninguém tem. O Pânico passa todo mundo, mas o Emílio é... Já vi coisa ali que eu falei, agora o Emílio roda. Não. Cara, teve uma época aqui, logo quando eu cheguei aqui, em 2016, cara, que eu escutava Pânico um dia sim, o outro também. É assim, era um negócio bizarro. Porque eu acho que a gente meio que fica com saudade do Brasil, e ali você consegue sentir as piadas, as brincadeiras do Brasil, né, e tal. Isso foi agora em 2016, né? De um tempo pra cá, eu confesso que eu parei de ouvir mais por conta da política. Política, né? Eles estão falando muito de política, cara, e eu não levo mais fé em muitas coisas da política, nem lá, nem aqui, nem em lugar nenhum, mas nada contra os profissionais. Mas eu vou te falar o tema uma coisa, em si. o Emílio é um cara extremamente inteligente. Ele consegue falar de qualquer coisa. E ele conhece muita coisa. Ele é um cara muito viajado. A esposa dele é da Suécia. Sim. Ela era aeromoça, a Anne. Então ele viaja muito, ele conhece muito a Europa, ele tem investimentos na Europa. Então ele fala com uma criança de 8 anos como ele fala com um cara de 80 anos. Ah, o bicho é um cara, ele é um gênio, Emílio é um gênio, cara. Você não tem a menor dúvida. Fantástico. E falando em Emílio, tô lá na Jovem Pan, né? Passou tudo isso, tô lá trabalhando. Eu ficava o dia todo na rádio, tô lá trabalhando e tal. E um dia eu vou saindo, porque assim, você batia o ponto no 24º e a rádio era no 14º. Então, às vezes, você tinha que pegar elevador para ir dos andares, a rádio era no 14º e às vezes você tinha que bater o ponto, o cartão de ponto no 24º. O AM era no 24º, o departamento pessoal. E um dia eu fui, numa dessa, eu fui entrar no elevador, no 24º. Quando eu vou entrar, tá o Tutinha e o Emílio. E eu morria de medo do Tutinha. O Tutinha era muito, muito bravo com todo mundo, mas ele nunca me tratou mal. Mas eu tinha muito medo dele. Né? E aí eu abri o elevador... Será que não tratou mesmo? Você não quer falar ao vivo? Não, vou te contar. E aí eu fui entrar no elevador e dei aquela titubeada e falou, meu, vai entrar ou não vai, meu? Eu peguei, entrei e fiquei lá atrás. Né? Fiquei lá atrás, encostado. Tava o Tutinho e o Emílio. Aí fechou o elevador. Aí o Emílio fala assim, você já ouviu esse cara no ar? Falou dentro do elevador. Aí o Tutinho, por quê? Você já ouviu esse cara no ar? Não. Ô, Whindersson, que horário você tá fazendo? Eu falei, eu tô fazendo satélite. Aí o Tutinha fala, eu vou ter lá tempo de ouvir satélite. Por quê? O que quer dizer isso, fazer satélite? Porque é o seguinte, satélite é a geração que vai pro Brasil. E a Jovem Pan São Paulo são 2 rádios. Ah, entendi. São 2 gerações. A geração que você fala de sinal. Entendi. A Rádio São Paulo, que é a rádio local, que tem um baita som, e o satélite, que é gerado pro Brasil. E aí o Tutinha fala assim, não tem um tempo de ficar ouvindo satélite, não. Aí ele só ouvia da cidade. Só ouço Jovem Pan São Paulo. Aí o Emílio pega e fala assim, você é um trouxa. Tá vendo que você é trouxa? E que começa a cutucar ele. Por que, meu? O seu melhor locutor tá fazendo satélite. Tá, deixa eu entender. Então os menos bons iam pro satélite. Não é que os menos bons iam pro satélite. Eu tinha acabado de chegar na rádio. Então você tinha que galgar um caminho pra estar Aí ele pega e fala isso. Fala, cara, o seu melhor locutor... Devia estar em São Paulo. O seu melhor locutor, você não ouve, você não ouviu, tá fazendo satélite. Tá vendo como você é trouxa? Você é um trouxa. Aí ficou esse negócio de trouxa, não trouxe, e ele começou a cutucar o Tutinha. Abri o elevador, saí, eu tinha que almoçar, porque eu almoçava e na Paulista voltava pra rádio, que eu gostava de ver o cara ficar gravando, gostava de ver o pessoal gravando. Você era eu ficava 24 horas vendo o efeito que os caras usavam. Eu sabia de tudo da rádio. Quando a gente faz o que gosta, não sabia de tudo. Não tem jeito, né? E aí, quando eu volto do almoço, eu tô passando pela recepção, a recepcionista, vem cá. O que foi? Você já viu sua escala? Eu falei, já. Não, mudou a escala. Eu falei, mudou a escala. No mesmo dia dessa conversa do elevador? No mesmo dia. O que foi? Não, você tá em São Paulo. Eu falei, o quê? Mudou, você tá fazendo São Paulo a partir da semana que vem. Aí eu comecei a fazer a Jovem Pan São Paulo e nunca mais parei. Isso foi em que ano, mais ou menos? 96. 96. Por causa do Emílio. Olha só, cara. Por causa do Emílio. E vocês tiveram mais alguma proximidade depois? Não, a gente se cruzava direto, mas o Emílio, ele é um cara muito, muito humano, entendeu? Eu não sei o que ele viu ali, mas por causa do Emílio. E tem uma outra coisa também que foi por causa do Emílio. E aí eu não parei mais. E aí o Emílio, ele programou tanto a cabeça do Tutinha, que eu tava no ar, e às vezes os motoristas, né, que como eu viajei pro Nordeste, eu fiz muita amizade com os motoristas. E esses motoristas se tornaram motoristas do Tutinha. Levava ele pra cima e pra baixo. E às vezes eu tava lá, eles chegavam lá e falavam, meu, o homem gosta muito de você. O Tutinha é apaixonado por você. Diz que você começa a falar e fala, ó, esse cara aqui, olha como esse cara é bom, ó. Esse cara aqui que ele faz pela rádio, ó. Então, ele comprou aquela ideia que o Emílio passou pra ele, né? E eu, sabendo disso, eu falei, não,
Investia mesmo, fazia mesmo, ficava lá o tempo todo. E eu ficava tanto na rádio que eu comecei a gravar as coisas da rádio e acabei virando uma segunda voz padrão da rádio. Então, às vezes, por exemplo, tinha que fazer alguma chamada e o locutor principal não tava. Eu falei, chama o Whindersson aí, vamos gravar com ele. Fala uma das mais importantes que você gravou, que talvez a galera vai se lembrar. Podia ter trago, né? Tem muita chamada de 7 melhores, chamada de programa. Mas 7 melhores é bem conhecida. Bem conhecida. É. Eu lembro que tinha uma vez que eles gravaram uma chamada para Jovem Pan Santos e gravaram uma coisa errada. Tava errado. E isso foi às 7 da noite. E aí o coordenador falou, vem cá, precisa refazer uma chamada urgente pro Tutinha aí, cara. Erraram na chamada aí. Vamos gravar. Aí o operador abriu a sessão lá, abriu o computador. E chegou numa hora que tinha que ter uma voz dobrada, né? A gente chamava de voz de pitch, né? Que era uma voz mais grossa. Jovem Pan. Você fazia sim. E dava uma dobrada, usava um efeito, que era um hardware, o SPX. E o operador não sabia. Ele falou, Vorusca, eu não sei qual é o efeito aqui não. Eu falei, mas que você não sabe o efeito? Não sei. Eu falei, cara, é o 28. Você já sabia, que você ficava lá o tempo todo, né? O tempo todo. Aí quando eu falei isso aí, cara, o Tutinha ria, cara. Ele falou, tá aí, esse cara aí, tá vendo aí? Porque eu ficava lá o tempo todo, eu era piolho de rádio. Eu ficava o dia todo na rádio. Pô, mas quem não ia querer, velho? Você tá na Jovem Pan, Ficava pô. o dia todo Caraca. na rádio, cara. Ficava o dia todo na rádio. O dia todo na rádio. Vamos falar da Jovem Pan. Eu lá em Imperatriz. Tô lá em Imperatriz em 1987. Saiu uma revista Veja. A revista Veja, não sei se quem lembra lá, como era Maranhão, não sei porquê. O encarte que ia para o Maranhão era a Veja de São Paulo. Então saía a revista Veja e a Vejinha, que era uma revista local para São Paulo. Ah, tá. Tinha a Vejinha Rio, tinha a Vejinha Minas, e lá para Imperatriz saía a Vejinha São Paulo. E saiu uma reportagem falando assim, a revolução do FM. Contando a história do FM, a revolução da Jovem Pan, que deixou de ser aquele negócio clássico e se tornou mais jovem. E na capa da revista tinha uma foto de um cara cheio de rádios, o título era assim, o imperador do FM. Era o Tutinha. Você imagina pra mim. Já naquela época. Eu tenho essa revista guardada. E aí eu comecei, foi ali que eu vi como é que é o estúdio da rádio. Como é que era a mesa da Jovem Pan. Eu falei, cara, olha isso aqui. E depois de tanto tempo, trabalhar na rádio do cara. Então, pra mim, eu tava no paraíso, nas nuvens ali, nas nuvens, né? Então, foi uma fase muito legal de aprendizado. Porque lá na Jovem Pan era assim, ó, quer fazer? Faz. A rádio era tão legal que você fazia o horário num dia, no outro dia tava tudo diferente. Tava tudo novo. Tinha vinheta nova, tinha vinhetão novo, tinha equipamento novo. Eu lembro que teve assim que eu entrei na Jovem Pan, estava fazendo um horário final de semana, e a gente usava os aparelhos de Denon, que eram CDs, né? Então, geralmente, você tinha 2 CDs, toda a rádio tinha 2, a Jovem Pan tinha 3. Uau. E aí, quebrou um, eu liguei, veio um técnico, era um técnico, um chinês com cabelo que batia, assim, nas costas, o apelido dele era Gafa. Ele trouxe o aparelho, colocou o aparelho novo no lugar e pegou o estragado. Eu falei, engraçado. Em qualquer outro lugar, a gente ia ficar sem um aparelho. Ele pegou e falou assim, bem-vindo à Jovem Pan. Meu amigo, é moral, hein? Então, assim, a rádio sempre foi à frente do seu tempo. É isso que você atribui o sucesso da Jovem Pan e dos programas da Jovem Pan? Por causa dessa liberdade? O mérito da Jovem Pan é o Tutinha. Né? O mérito é o Tutinha. A visão dele, e os caras falam, em qualquer outro lugar, em qualquer outra rádio do sistema solar, você tem uma música, então, você quer tocar aqui? Então, faz um cheque de tanto. Vamos ajudar a empresa. O Tutinha fazia o seguinte, você quer tocar na Jovem Pan? Era o famoso jabá que tinha, né? Você quer tocar na Jovem Pan? Então tá, o que tá faltando aí? Tutinha, tem um aparelho novo, traz 2 desse aparelho aí. Ah, Tutinha, tem uma mesa nova. Ah, é? Então, você quer tocar na Jovem Pan? Coloca uma mesa nova aí. Fazer uma gambira com o cara. Não, ele revertia tudo pro rádio. Entendi. Pro meio rádio. Ele investia no rádio. Investia Não era no bolso dele. Entendi. Entendeu? Então, assim, muita coisa. Então, às vezes você chegava na rádio, tava tudo diferente. Era fone novo, era microfone novo. Entendi. Ele sabia capitalizar de forma de equipamento que depois se revertia a própria... Pro meio. O próprio avanço da própria... Não era pro bolso dele. Ele sempre investiu na rádio. Dava condições para que os profissionais ali desempenhassem cada vez um papel mais importante, com mais qualidade. Mais qualidade. Cara, que interessante. Olha, às vezes a gente não tem noção do que acontece nos bastidores ali, né? E perrengue. Fala um perrengue, pra gente encerrar a parte da Jovem Pan, senão a gente vai ficar a noite inteira falando só da Jovem Pan. Não, perrengue era desse negócio, né? De você tá ali na Jovem Pan e daqui a pouco
o cara fala assim, cara, seguinte, Tutinha falou pra você ir lá pro Moinho Santo Antônio agora, que era uma casa noturna que tinha lá em São Paulo, na Moca. Eu falei, mas eu tô no ar. Falei, não, você falou pra você sair do ar, ele quer que você vá agora, o carro tá vindo tipo, buscar aqui. Mas o que tá acontecendo? Cara, não sei. Só vai. Você chegava lá, e foi a primeira vez que eu fiquei sabendo. Aí o cara falou, cara, é uma cantora colombiana aí, que o Tutinha descobriu, e começou a tocar no programa do... O Luciano Huck tinha um programa na rádio chamado Mingau. Na Jovem Pan. Era um programa, lá em São Paulo? Lá em São Paulo. Sabia, não. Domingo à tarde chamado Mingau. Ele lançava as músicas lá. Falou, cara, o Luciano começou a tocar e essa menina virou modinha e o moinho tá lotado e o Tutinha não quer que ela suba no palco sem ter o apresentador, ele quer que seja você. Chego eu lá, vamos lá, com vocês pela primeira vez, Shakira. Uau, olha só, mano. O Tutinha descobriu a Shakira. É mesmo, cara? O Tutinha descobriu a Shakira. Ela não faz sucesso em lugar nenhum, ainda nem na Colômbia. Não, ele foi esquiar em Aspen e ouviu e falou pro cara da gravadora, Sony, falou, tô uma cantora nova aqui, eu tô com o empresário dela, se você quiser lançar, eu toco na rádio. Tá bom, vamos fechar. Ele fechou R$1. R$1 por CD. Ele ganhou 2 milhões de reais. Naquela época, o real era o dólar, né? Então tinha esses perrengues de você estar lá. E como eu ficava muito na rádio, tipo, tá lá e o cara fala assim, ó, amanhã você vai pro Rio. Eu falei, fazer o que no Rio? Não, eu vou ficar no caminhão? Não, você vai apresentar o circuito lá da Fórmula 1. Cara, mas era os perrengues chiques. Não, mas era isso aí. A Jovem Pan era isso. A Jovem Pan era isso. Era os perrengues que muita gente que às vezes queria estar nesse lugar. A Jovem Pan era isso aí. Então, assim, como eu ficava o tempo todo na rádio, e eu me misturava no meio da multidão, então eu conseguia estar ali nos acontecimentos. E era era uma coisa fantástica de transmissão no Pacaembu, aniversário da Jovem Pan, e você tá ali, o Emílio, então, vamos falar com o Whindersson, vai, o Whindersson, estão aqui e tal. Então, cara, era um negócio fantástico. Era andar no ombro de gigantes. Era andar no ombro de gigantes. Era um negócio fantástico. Fantástico. Aquele velho, quem viveu, viveu, né? Quem viveu, viveu. E aí, e outra coisa, naquela época, quem é de São Paulo sabe, quem é do rádio, você trabalhava na Jovem Pan, você gravava em todo lugar, você entrava em todo lugar, você fazia festa em todo lugar. A gente fazia festa de final de semana, que eram os bailinhos, né? Presença do locutor da Jovem Pan. Você ia lá, ficava com a camiseta no ombro a festa inteira, ainda ganhava cachê. E eu lembro uma vez que... Camiseta da Jovem Pan no ombro? Você levava as camisetas para sortear, os CDs para sortear. Vamos lá, galera, vamos agitar. E eu lembro que eu fiz uns bailes numa cidade chamada Barra Bonita, e o coordenador da rádio, lá da Rede Jovem Pan, lá em Barra Bonita, era um cara muito legal chamado Miro. Ele falou assim, Whindersson, quanto você cobra para fazer um baile aqui? Isso em 96. Eu falei, 1.500. Ele falou, cara, se eu fizer 6, você me dá um desconto? Eu falei, eu dou. Claro, falou, vamos fechar 6 então? Mas faz o seguinte, me paga no final. Ele falou, tá bom. Fiz 6 bailes no final. Não tinha lugar para colocar dinheiro. Era muita. A gente fazia muita coisa. A gente gravava muito. Gravava muito comercial. E assim, era uma época de ouro. Era uma época de ouro. Porque assim, o que eu sinto de falta dessa época? Podia ter um panda lá para me assessorar financeiramente, para investir em criptomoeda naquela época, Vamos falar disso, que gancho que você me deu. Na minha época, a Jovem Pan FM era o FM e o AM era o AM. Eram 2 editoriais separados. Tá. Não tinha essa mistura. Depois, acho que 2017, que eles começaram a intercalar, né? Os dois, né? Foi criado o Pingo nos Is, os programas políticos da rádio. Nessa época não existia política. Tá, mas no geral ou só na Jovem Pan que era assim? No geral, né? No geral, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Rádio musical era rádio musical. Entendi. E rádio política era rádio política. E quem falava de política não eram nem os apresentadores, eram colunistas, né? Que tinham a liberdade editorial de falar de política e dar opinião, né? Entendi. Entendeu? Você falou de política, como é que era? Eu vou te falar uma coisa engraçada. Hoje você vê muita gente no rádio, né? Fazendo selfie, fazendo vídeo, o cara no estúdio. Eu lembro que na Jovem Pan era proibido até ler revista dentro do estúdio. Era proibido. Explica aí pra nós, como Porque o Tutinha, ele, na cabeça dele, se o cara mergulhasse ali na revista, ele esquecia do mundo. Ele deixava a música acabar, ele não se concentrava, então era proibido. Você não podia ler o jornal, você não podia ler revista dentro do estúdio. Se ele pegar... você tá lendo jornal, tá na rua, meu. Caraca, era assim? Era proibido, não podia. Tem um quê de sentido não nisso, né? Você mergulha, se o cara leva um livro pra ler, se distrai. um Clarice Lispector ali, ó, e mergulha, depois imagina ele vai voltar. Ele deve estar ficando louco hoje com esses smartphones, né? Mas porque já era, né? Tempos também, outros tempos, né? Era outros tempos, você trabalhava mais, né? E a pergunta é que não quer calar. Tem planos de trabalhar em rádio ainda, nos dias de hoje? Mas eu continuo fazendo, né?
Ah, eu digo rádio mesmo. Não, eu continuo fazendo rádio, gravando para emissoras no Brasil, né? Ah, você ainda grava... Eu faço gravação, eu faço produção, eu dou assessoria para rádios no Brasil. Por exemplo, eu trabalho com um dos maiores estúdios de produção de vinhetas de rádio de jingles no mundo, que é o TM Studios em Dallas, e eu faço a produção das vinhetas, Caraca, faço a massa. intermediação com o pessoal do rádio. Só a única coisa que eu não faço é fazer locução local na rádio, né? Mas eu Isso continuo... não quer mais. Não, querer eu quero, né? Se pagar o passe, né? Não é isso. Né? Na verdade, Não deve ser na verdade, não é nem financeiramente. Eu sinto falta do ambiente de rádio, do estúdio, do viver o rádio, né? Isso realmente, o bichinho tá aqui ainda, né? Se